Fala polícia, beleza? Futuro investigador da PCS. Bom, nós vamos aqui hoje gravar, né, a nossa correção do simulado. Fizemos esse simulado aí para vocês aí com todo carinho. E espero que vocês gostem aqui. Vamos fazer uns breves comentários, né? O objetivo aqui não vai ser se estender muito, vai ser direcionar assim aqueles artigos, né, o fundamento, os artigos de lei, porque a OCP ela gosta muito de artigo. As questões foram extraídas justamente de provas do Instituto da OCP e vamos direcionar aqui aqueles artigos de lei que estão sendo cobrados, exigidos, né, na prova, para que você possa pegar daqui para frente na semana e dar uma revisada. Quanto a esse negócio dessa semana, eu queria até te falar uma coisa. Hoje, às 20 horas, faremos uma live, tá? Uma live aqui pelo Instagram nosso, né, Dominando Digital lá, @Dominando Digital. E vou te convidar para participar dessa live, porque ali a gente vai falar algumas coisas sobre como se preparar nessa semana e vamos estar lançando também a nossa revisão de véspera, um conteúdo exclusivo para a parte jurídica e estatuto, para você que vai fazer a prova. Tenho certeza que vai te ajudar demais essa revisão de véspera, porque foi feita com muita atenção, muito carinho, pensando justamente em vocês aí que vão fazer essa prova no próximo domingo, beleza? Bom, então sem mais delongas, depois eu vou deixar aqui embaixo também no vídeo o simulado. Vou ver se eu consigo achar o link ali. Aí eu coloco aqui para vocês baixarem aí o simulado, tá? Talvez você está chegando aqui de paraquedas e não sabe o que é isso, o simulado está ali embaixo, você já faz ele. Bora lá. Como a gente vai comentar só as questões jurídicas do Estatuto, então vamos começar da questão 11. A questão 11, nos termos do Estatuto da Polícia Civil, né, é vedado ao policial civil, constituindo infração leve, praticar usura sob qualquer das formas, permutar serviço sem expressa autorização, interferir em assuntos policiais, utilizar-se do anonimato, apresentar-se habitualmente embriagado. O gabarito nosso é a letra B. Isso está no artigo 192, inciso 6. E para você saber que é uma lesão, uma infração leve, você tem que ir lá no 193, parágrafo 1º, tá? Para ver que lá ele fala que do inciso 1 ao inciso 8, salvo engano, é infração leve, beleza? Então o artigo 192, inciso 6, é o gabarito B da nossa questão. 12. A responsabilidade administrativa resulta de ato ou omissão ocorrido no desempenho do cargo público. Já matamos a questão. Gabarito A, artigo 187. Quando você pega ali dos artigos 185, 183 em diante, você vai ver ali 86 também, ele vai falar sobre essa responsabilidade, né, administrativa, responsabilidade civil e penal. Então dá uma lidinha, 183, 84, 85, 86, 187, 188, por ali naquela parte de responsabilidade, que você vai conseguir ver, além da responsabilidade administrativa, que configura a responsabilidade penal e responsabilidade civil. Vamos para número 13. Número 13 fala, de acordo com o Estatuto, o requerimento de revisão do processo administrativo será dirigido a quem? O requerimento de revisão do processo administrativo ao secretário de Estado de Segurança Pública, gabarito B. Está lá no artigo 237 do nosso Estatuto. Beleza? Então agora vamos prosseguir para direito administrativo. 14. Questão 14. No tocante à classificação dos agentes públicos, segundo jurisprudência do STF, os membros da magistratura enquadram-se na espécie agentes políticos. Membros da magistratura, do Ministério Público, ministros, secretários e os detentores de mandato eletivo políticos, eles são considerados agentes políticos segundo o STF, beleza? A letra A é o nosso gabarito. 15. Para você marcar a errada, conforme os atos administrativos. Imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância. Correto, tá? Cuidado para não confundir. Ao passo que o objeto é o efeito jurídico imediato que o ato produz, a finalidade é o efeito imediato do ato. Errado, ele inverteu. Objeto tem o efeito imediato. Já a finalidade tem o efeito mediato. Aí tem até um mnemônico, uma brincadeira que fala, né? OI, FM. OI, objeto indireto, FM, finalidade, objeto imediato. Beleza? Gabarito nosso, letra B. Vamos então para 16. Referente aos atos administrativos, assinale a alternativa correta. Os atos de gestão, né, são
praticados pela administração pública com todas as prerrogativas e privilégios de autoridade, como os de polícia. Não, não, não. Os atos de gestão não são esses, tá? Os atos de gestão são os atos que estão, quando eles estão equiparados ali aos particulares também. Então seria aqui talvez atos de império que poderia estar falando. Os atos complexos são os que decorrem da declaração de vontade de um único órgão. Não, esses aí são os atos simples, ele confundiu o conceito, tá? Então não é ato complexo, não é declaração de um único órgão. Ato complexo é aqueles que dependem de dois ou mais órgãos independentes. Ato composto é o que resulta da manifestação de dois ou mais órgãos, em que a vontade de um é instrumental em relação ao de outro, que é dito o ato principal. Muito correto. Letra C, o gabarito, muito correto. Então, vou dar um conselho a você que não tem costume de fazer concurso. Talvez quem já faz concurso você já sabe o que eu vou falar agora. Às vezes você viu esse conceito de ato composto de uma outra forma, até mais didática, né? De falar que é um ato e tem um ato acessório e tal, tal. Aí você, pô, tá diferente do que eu vi. Mas, entenda, para você começar a ter esse raciocínio jurídico, para te ajudar nas provas, principalmente administrativo, que gosta muito de cobrar esses conceitos, pegue aqui, ó, tá correto, né? Anote aí se você nunca viu o conceito definido dessa forma. Anote no cantinho, porque você vai ver como que essa banca cobrou. Às vezes o CESP já cobra uma outra coisa, mas no final o conceito é o mesmo. Então fale a língua da banca, anote os conceitos quando está correto, tá? Ou quando está incorreto, vê o porquê que está errado aqui. Faça isso. Vai te ajudar a não errar questões e ter vários conceitos de um mesmo assunto que você vai ter um lastro de conceitos para poder, na prova, verificar. Vai estar com o seu equipamento bem preenchido. Para você também que quer, às vezes não sabe se organizar, não sabe direcionar estudos, né? Enfim, acaba tendo essa dificuldade, está começando agora. Nós vamos começar agora em abril, né, com alguns projetos, né? Vai ser aulas, vão ter curso, e como eu sempre falo, os nossos cursos aqui do Dominando Edital. Os resumos são sempre atualizados. Essa semana mesmo adquiri vários livros para poder refazer alguns materiais, né? Atualizar. Né? Nossos materiais sempre são com doutrina, jurisprudência, súmulas, lei seca e questões ao final. Né? Então, assim, materiais de estudo regular, né? O da reta final não colocamos questões porque já era a reta final, então você tem que dar revisão teórica aí. E, além de tudo, as aulas com professores aí que a gente está trazendo, um time bem qualificado para estar com a gente. E outro ponto também que eu posso te falar é que nós estamos aí para abrir o nosso vagas, né? Para poder a gente fazer nosso acompanhamento personalizado. O Dominando Digital trabalha com isso desde 2015, né? Nós trabalhávamos mais com acompanhamento e com editais direcionados. Agora a gente está abrindo o leque também para cursos, né? Graças a Deus estamos aí. E estamos aí com o processo, né, de abrir novo acompanhamento, que em outra oportunidade chamamos de mentoria, mas o verdadeiro é acompanhamento personalizado, em que você vai ter esse direcionamento, vai ter aulas, vai ter resumo, vai ter o planejamento, vai ter esse acesso aos professores, isso tudo a gente está aí lançando agora no próximo mês para alguns cursos. Então fique ligado no nosso Instagram, no YouTube, a gente vai estar sempre trazendo as novidades e para quais concursos que nós estaremos abrindo. Só posso adiantar que com certeza em breve teremos aí tanto curso quanto acompanhamento para Sejus, DPEM, que são concursos previsíveis desse ano, Sejus Espírito Santo, Polícia Civil do Ceará, Polícia Civil da Bahia, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal, alguns para tribunais, tá? Então fica acompanhando a gente aí. E Petrobras, é uma novidade. Vamos lá. A respeito da organização, questão 17. A respeito da organização da administração pública, assinale a alternativa correta. Os pagamentos devidos em razão de pronunciamento judicial pelos conselhos profissionais submetem-se ao regime de precatórios. Tem alguma situação, porque o STF já definiu em uma oportunidade, que eles, por mais que adquirem personalidade jurídica de autarquia, eles não se submetem a algumas situações, como de precatórios, mas já tem uma decisão um pouco contrária. A OCP ela foi um pouco mais garantista, né? E foi na decisão mais razoável da doutrina. Então a letra A está errada por isso. Já a letra B, o regime jurídico de direito privado das empresas públicas é parcialmente derrogado por normas de direito público, cenário este que a doutrina denomina de regime híbrido. Correto. Parcialmente derrogado quer dizer o seguinte, né? Lembra naquela regrinha lá de introdução ao estudo de direito, quando você estuda a LNDB? Abrogado é revogação total. Derrogação é a revogação parcial da lei. Então ele trouxe esse conceito para dentro da explicação da divisão dos regimes jurídicos da sociedade de economia mista, da empresa pública, né? No caso aqui, a empresa pública.
Então não confunda a questão da empresa pública aqui com o capital, que o capital da empresa pública é 100% público, mas o regime jurídico é híbrido, é meio a meio, é derrogado parcialmente pelo direito público, né? Com norma de direito privado. Está corretíssima a questão. Vamos para 18. Pedro investido em cargo público sem que tenha sido aprovado previamente em concurso, né? Foi investido no cargo sem ser aprovado. Sabe-se que o cargo ocupado por Pedro não foi declarado em lei como de livre nomeação e exoneração, tendo assim, né, assinar a alternativa de acordo com o texto constitucional. Não havendo previsão em lei ordinária que exige a realização de concurso para o cargo, não há qualquer irregularidade. Claro que há. A situação narrada implica a nulidade do ato da investidura de Pedro e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Essa alternativa é correta. Onde você vai achar isso? Artigo 37, parágrafo 2º da Constituição. 19. Acerca das disposições previstas na Lei Complementar 46 de 94, aqui do nosso querido Espírito Santo, marque a alternativa correta. Os editais para abertura de concursos públicos de provas ou de provas e títulos reservarão um percentual de 20% das vagas dos cargos públicos para candidatos portadores de deficiência. Totalmente correta, mas com um único erro. Não são 20%, é até 20%. Quem fala de 20% é a lei federal de cota racial. Lá fala 20%, não tem até. Lá tem que ser 20%, tá? E com outras regrinhas. Na de deficiência, pessoa com deficiência, é até 20%. Isso está previsto na nossa lei complementar, porque na Constituição não fala o percentual. Na Constituição fala que será reservado percentual. Aqui na nossa lei estadual, nosso regime jurídico aqui do Estado, né, de servidor, fala que é 20 até 20%. Então a letra A está errada porque faltou o até. Letra B. Os cargos públicos são providos por nomeação, ascensão, está errado já, ascensão não prove, né? Não há provimento mais através de ascensão. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse, completando-se com o exercício. Correto, muito correto e muita atenção. Isso está no artigo 10 da Lei Complementar 46. Por que muita atenção? Porque quando você vem estudando pela 812, vai falar só assim, a investidura em cargo ocorre com a posse. Esse completando-se com o exercício só tem na nossa lei. Então eu tenho certeza que a OCP vai explorar isso. Então muito cuidado. Gabarito, letra C, artigo 10 da Lei 46. 20. Assinale a alternativa correta no tocante à organização da administração pública. A sociedade de economia mista possui como característica ser pessoa jurídica de direito privado, com capital inteiramente público. Gente, a sociedade de economia mista ele tem um capital majoritariamente público, tá? Não vai ser totalmente público, então tá errado. É dispensável a autorização legislativa para a criação de subsidiárias, desde que haja previsão para esse fim na própria lei que institui a sociedade de economia mista matriz. Correto. A regra é que é necessário lei, né, autorização legislativa para criar uma subsidiária daquela estatal. Mas se na lei que autorizou a criação da estatal já previu a possibilidade de criação de subsidiárias, então quando essa estatal quiser criar uma subsidiária, ela não precisa recorrer a uma autorização legislativa, porque na lei instituidora dela já previu a possibilidade dela criar uma subsidiária, tá? Isso é a posição do STF, vinha há muito tempo, isso foi incorporado na Lei 13.303 de 2016, que é a lei das estatais, beleza? Então agora isso está no dispositivo da lei. Então presta atenção, muito importante. Gabarito letra B. Vamos para 21. Acerca da Lei 8987, que fala, né, dos serviços públicos, regime, concessão e permissão. Em relação à jurisprudência, né, marca a alternativa correta. As concessões comuns são caracterizadas pela circunstância de que o concessionário recebe do poder concedente determinada contraprestação pecuniária. Só se liga numa coisa. Na concessão concessão comum, prestígio de obra, o Estado não paga, tá, essa situação. O concessionário ele vai receber depois dos próprios usuários, né? Um exemplo que a gente vê aí é questão de pedágio em BR, igual aqui a EC-101 no Espírito Santo. A EC-101 vai receber da gente através do pedágio, né? É uma forma de receber. Ela vai receber dessa tarifa, desse preço público depois, tá? Então ela não recebe do Estado, então a letra A está errada por isso. As tarifas não poderão ser diferenciadas em função das características técnicas. Já está errado por isso, porque elas deverão ser diferenciadas, tá? Está no artigo 13, salvo engano, da Lei 8987.
O corte no fornecimento de energia elétrica somente poderá recair sobre o imóvel que originou o débito e não sobre outra unidade de consumo inadimplente. Correto. Isso é um RESP do STJ, né? Um RESP no STJ 2013, que fala sobre isso. Então, deixa eu até ver se eu tenho ele aqui. É o RESP 662214 de 2013. Isso aqui é o seguinte. Suponha que eu moro em uma casa e eu tenha um débito de energia elétrica. Mudei para uma outra casa. Aí vem as concessionárias e corta energia da nova casa que eu estou morando, mas nessa nova casa eu não tenho débito com ela. Eu tenho na antiga casa. Ela tem que cortar o débito da antiga casa, tem que cortar a energia da antiga casa por causa daquele débito. Se ela quiser receber aquele débito e não quiser cortar aquela energia lá, porque eu não moro lá mais, ela tem que me acionar judicialmente. Ela não pode vir no novo imóvel cortar a energia do novo imóvel se nesse novo imóvel eu não devo um centavo de energia. É isso que está falando a questão, isso que foi a decisão do STJ nesse RESP aí, 662214 de 2013. Vamos para lá agora, questão 22. Questão 22. Sobre os órgãos públicos, analise as assertivas. Quanto à estrutura, os órgãos podem ser classificados em singulares e coletivos. Não, tá errado. A órgão é a unidade de atuação. Desculpa, a garganta já está ruim. Órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Os ministérios e as secretarias. Os ministérios e as secretarias, deixa eu ver aqui que está apagando. Os ministérios e as secretarias. Os ministérios e secretarias do município podem ser classificados quanto à posição como órgãos autônomos. Sim, está correto. Porque o órgão independente geralmente é quem? Por exemplo, é aquele que não tem subordinação nenhuma. É o topo, presidente da República, o governo do Estado, é a prefeitura municipal. Já o Ministério e a Secretaria é o segundo em comando, vamos assim dizer. E qual é o segundo em comando? São os órgãos autônomos, que eles têm independências, mas só têm subordinação ao órgão independente. Segundo a teoria eclética, o órgão é formado por dois elementos, quais sejam o agente e o complexo de atribuições. Corretíssimo, tá? No livro de Maria Silvia de Pietro tem essa explicação também. Então, 2, 3 e 4 estão corretas. Estão corretas, o gabarito é letra E. Vamos para 23. Quanto à responsabilidade civil, um tema muito importante. O marco histórico do início das teorias publicistas foi o caso Blanco, ocorrido em 1873 na França, a partir do qual interpretou-se que a responsabilidade do Estado não pode reger-se pelos princípios do Código Civil. Correto, tá? Por que eu estou falando isso? Já marque, porque essa parte de história e direito administrativo a OCP gosta de cobrar isso. O caso Blanco foi que deu início a essa situação aí, tá? Esse caso Blanco era uma menininha, né? Eu esqueci o nome dela agora, mas não era Blanco, que teve um problema, não sei se foi atropelada por um carro público, uma coisa assim. E aí o pai ajuizou uma ação e aí o tribunal lá decidiu que nesse caso não poderia se reger por direito civil, tá? E para poder saber até um pouco mais da história, joga no Google aí que você consegue ver, porque eu não me apego à história, eu me apego aos marcos, né? Que é mais fácil de memorizar, a gente tem que memorizar tanta coisa já. Então, 23, gabarito letra A. Vamos para 24, que é direito constitucional agora. De acordo com a Constituição, marca a alternativa correta. O STM compõe de 11 ministros vitalícios nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a indicação pelo Congresso Nacional. Está errado. A composição deles não são 11, não estou lembrado agora, são 12, 13 ministros, tá? Não são só 11 ministros. Aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal que se afastou antes de decorrer no mínimo 2 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Na verdade, salvo engano, são 3 anos, está errado. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo tribunal poderão declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Artigo 97 da Constituição, tá? Deixa eu só pegar aqui o artigo da questão da letra A e da letra B, só para poder estar passando para você aqui. Tá, são 15 ministros que se compõem o STM, tá? Tá no artigo 123. E o outro tema era a questão da vedação aos juízes. Tá no artigo 95, parágrafo único.
exercer a advocacia depois de até 3 anos do afastamento. Era isso mesmo que eu tinha falado, tá? Então, até 3 anos depois do afastamento. Nosso gabarito é a letra C, que está no artigo 97. Vamos para o 25. Consoante a disposição contida na Constituição, cerco de estado de defesa e estado de sítio. Opa, caiu uns negócios aqui. Deixa eu só voltar. Tem uns trem caindo aqui. Artigo 25. Então, quando se fala em estado de defesa e estado de sítio, gente, se liga que está lá no artigo 136 e artigo 137. O presidente da República deve, ouvidos do Ministério da Fazenda, do Estado e do Conselho de Defesa, decretar estado de defesa nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada. Artigo 136. O tempo de duração... Está errado, artigo 136. O tempo de duração do estado da defesa não será superior a 45 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem razões que justificaram sua decretação. Está errado também, tá? Está no artigo 136. Na vigência do estado de defesa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 15 dias, salvo quando autorizado pelo judiciário. Também está errado, 136 você consegue visualizar e compreender. Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado de imediato convocará extraordinariamente o Congresso para reunir-se dentro de 5 dias, a fim de apreciar o ato. Correto, artigo 137, parágrafo 2º. Tá? Então dá uma lida no artigo 136, no 137, que você vai conseguir resolver tranquilamente essa questão. Vamos para 26. Conforme a Constituição, as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Correto. Artigo 225, parágrafo 6º. Tá? Isso aí está dentro de direito ambiental, aquela parte do meio ambiente na Constituição. Tá? Vamos ver qual é o próximo. 26. Em relação à nacionalidade, é o 26 ou 26? 27. Em relação à nacionalidade, assinale a alternativa correta. Conforme o critério ius solis, também denominado ius sanguinis, o que interessa para a aquisição da nacionalidade é o sangue, a afiliação, a ascendência, sendo pouco importante o local onde o indivíduo nasceu. Na realidade, onde o indivíduo nasceu é ius solis. A questão da descendência é o ius sanguinis, né? Então aqui ele colocou os dois, mas negou um conceito. A nacionalidade adquirida é aquela imposta de maneira unilateral, independentemente da vontade do indivíduo. Não é unilateral e depende da vontade do indivíduo, tá? Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquiriu outra nacionalidade, ainda que haja reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Está errado, porque ele perde a nacionalidade se adquirir outra nacionalidade? Perde. Mas se for uma de reconhecimento de nacionalidade originária, ele não perde, tá? Pode ler aí o artigo 12. O brasileiro nato, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, não pode ser extraditado pelo Brasil, a pedido do governo estrangeiro, pois a Constituição, em cláusula que não comporta exceção, impede em caráter absoluto a efetivação da entrega extradicional daquele que é titular da nacionalidade brasileira primária ou originária. Correto, brasileiro nato nunca vai poder ser extraditado. Onde você vai achar isso? No artigo 27, você pode dar uma lidinha no artigo 12, 13 ali, que você vai conseguir ver sobre isso, nacionalidade, tá? Bem pequenininho, 2 minutinhos você lê o artigo todo. Marque, né, a errada aí, 28. Concernente às competências do STF, incumbe-lhe processar e julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o CNMP, correto. O litígio entre Estado estrangeiro ou organização internacional, correto. Os mandados de segurança e habeas data contra ato do ministro de Estado, tá errado. Contra esse pessoal de comandante da Marinha, da Aeronáutica, ministro de Estado, vai ser crimes comuns lá, né? Se estiver conexos ainda com o presidente, tudo. Nesse caso aqui, quem julga os mandados de segurança e habeas data é o STJ e não o STF, tá? Você vai achar isso no artigo 105, inciso 1, a linha B da Constituição. Vamos para a 29. Cabe ao Congresso marcar a correta, cabe ao Congresso Nacional, com sanção do presidente, mudar temporariamente sua sede. Não. As mesas de deputados, a mesa da Câmara dos Deputados do Senado, poderão encaminhar pedidos escritos de informações ao ministro de Estado, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Correto. Está no artigo 50, parágrafo 2º.
30. A respeito da Carta Constitucional, assinale a alternativa correta. A pessoa jurídica não detém legitimidade para propor ação popular. Correto. Porque só propõe ação popular o cidadão. Cidadãos são aqueles que possuem a capacidade eleitoral ativa, ou seja, quem tem título de eleitor. Pessoa jurídica não tem título de eleitor, né? Então é cidadão, beleza? Pessoa física que contém a capacidade eleitoral ativa. Então, gabarito letra A dá 30. Vamos para 31. 31 é direito penal, a melhor matéria. Depois de direito penal e processo penal, aí vem o constitucional, né? Em se tratando da lei antidrogas, assinale a alternativa correta a respeito dos dispositivos processuais referidos no diploma. O inquérito será concluído no prazo de 10 dias e, se estiver preso, 30 soltos. Isso é o prazo CPP de regra. Na lei de drogas, é 30 e 90, podendo ser prorrogado uma única vez, né? Uma vez, podendo ser prorrogado por igual período. É expressamente vedada a não atuação policial sobre os portadores de drogas que se encontram no território brasileiro. Ainda que suscitada a finalidade de identificar o responsável... Não, tá errado. É como se fosse flagrante preparado, né? É a ação policial. Na verdade não é vedado, não. Tem que ter autorização judicial, mas pode ser acontecer isso. Ocorrendo a prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz competente, remetendo cópia do auto lavrado dentro de 24 horas, para o MP. Tá correto, letra B. É artigo 50 da Lei de Drogas. Vamos aqui, 32. De acordo com o Código Penal, todo indivíduo que der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade contra alguém, imputando-lhe de que sabe inocente, estará em curso em qual tipo penal? Denunciação caluniosa, gabarito letra E. E aonde que você vai conseguir ver isso? Artigo 339 do Código Penal. 33. Place. Emoção e paixão são perturbações da psique humana. Emoção é o estado afetivo que acarreta perturbação transitória do equilíbrio psíquico, tal como ira, medo, alegria, cólera, ansiedade, prazer erótico, surpresa e vergonha. Paixão é a emoção mais intensa, ou seja, perturbação duradoura do equilíbrio psíquico. Delas são exemplos, entre outros, o amor, a inveja, a avareza, o ciúme, a vingança, o ódio, o fanatismo e a ambição. Sobre emoção e paixão, o que descreve o Código Penal? Emoção e paixão são elementos capazes de tornar inimputáveis. Não excluem a culpabilidade, emoção e paixão, tá? Tá no artigo acho que 28 do Código Penal. Apenas a emoção considerada forte pode torná-los não se torna inimputável. A paixão só pode ser atribuída a autores de condutas delitivas que tenham como vítima pessoas que se relacionam bem doméstico, claro que não, pode ser qualquer um, cara, às vezes tem uma paixão platônica, né? Emoção e paixão não excluem imputabilidade penal, correto. Embora em alguns casos a violenta emoção pode ser adotada como causa de diminuição de pena quando somada a outros fatores, correto. Pode gerar uma atenuante, tá? Lá do artigo 65, enfim. Então letra D está correta. 34, segundo o Código Penal, nos dispositivos da parte geral, que disciplina a aplicação da lei penal sobre o tempo e lugar dos crimes, assinale a alternativa correta. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte. Artigo, questão 34, gabarito correto. Letra A. Artigo 4º, tá? É a teoria da atividade que ele está mostrando aí pra gente. Artigo 4º do Código Penal. 35, no que tange aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Essa questão foi muito mal elaborada, porque eles pegaram todo o tipo penal e colocaram a questão da pena, aí você tinha que decorar a pena, tá? Então assim, não precisa nem editar o artigo, você pega e procura onde está o pecular, tudo só para conferir a pena. O gabarito aqui, ele vai estar na letra B, né? O gabarito é a letra B, e você vai ver 313A, o artigo do Código Penal, que é a inserção de dados falsos sistemas, né? Aí você dá uma olhada 313A. Espero que não caia isso na nossa prova, porque é bem ridículo isso. Você ficar decorando, além de decorar o tipo penal, tem que ficar decorando a pena ainda. Isso é horrível, né? Bom, 36. Vamos lá. 36, 36, 36. No 35 aí, letra B, tá? Artigo 313A. São considerados hediondos os seguintes crimes, exceto um, né? Aí onde você vai saber quais são os crimes hediondos? Artigo 1º da Lei 8.072, é um rol taxativo, você tem que ler lá, se não tiver lá não é hediondo. Qual desses daí que não são hediondos? Letra E, furto qualificado pelo emprego de arma de fogo, tá? Furto não está lá, então todos os outros aí estão, e letra E é o nosso gabarito, artigo 1º da Lei 8.072.
37. Em relação à autoridade e ao que constitui abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. Comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa constitui abuso de autoridade. Na realidade, deixar de comunicar que constitui, né? Então tá errado. Ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais constitui abuso de autoridade. Correto, tá? Artigo 4º da Lei 4898. Gabarito é a letra B, beleza? Vamos para a próxima questão, na questão 38. Sobre as disposições do Código Penal acerca do crime, marca a alternativa correta. O agente que aponta 38. O agente que aponta simulacro de arma de fogo para a vítima, acreditando tratar-se de arma de fogo real, e pressiona o gatilho, responde tentativa de homicídio, para o qual será aplicada a pena correspondente ao crime consumado. Na verdade, aplicou o simulacro e não teve tiro, não teve lesão, não teve nada. Durante um naufrágio, duas pessoas acreditavam haver apenas uma boia salva-vidas, disputando uma mata a outra. Em seguida, o agente percebe que havia outra boia disponível. Nesse caso, verifica se a ocorrência está em necessidade real que exclui a ilicitude da conduta. Na realidade, não, porque num dos requisitos do estado de necessidade é dessa situação ser inexigível, né? Ou seja, é possível você matar outra pessoa apenas se for a última opção. Ali tinha outra opção, então não vai dar estado de necessidade. Policial que ao efetuar uma prisão determinada por ordem judicial é obrigado a usar a força, provocando ofensas à integridade física do preso. Não responde pelo crime de lesão, dado que praticou a conduta em estrito cumprimento do dever legal, o que exclui a culpabilidade do agente. Correto, exclui a culpabilidade, né? Mas, estrito cumprimento do dever legal é um excludente de ilicitude. E, deixa eu ver aqui, o policial, então a letra C está errada porque ele fala o seguinte, que exclui a culpabilidade, deveria excluir a ilicitude, o estrito cumprimento do dever legal. O policial que algema um cidadão honesto, sósia de um fugitivo, age com erro de tipo permissivo ou um discriminante putativo e por isso é isento de pena. Isso aí, está no artigo 20 ali, 20, acho que é o 20 mesmo, que você vê lá o erro sobre o elemento constitutivo penal, isento de pena e tal. Então, artigo 20 você pode ver e matar essa questão. 39. Os crimes hediondos são regulados pela Lei 8.072. Acerca dos crimes hediondos, marca a alternativa correta. O crime de favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável é um crime hediondo. Correto, está no artigo 1º, tá? Da Lei 8.072. Então, gabarito, a letra A, artigo 1º da 8.072, a questão 39. Vamos para a questão 40. A Lei 4898, Lei de Abuso de Autoridade, marca correta. O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa civil e penal. O processo administrativo poderá ser sobreseado para o fim de aguardar a decisão, ação penal ou civil. Elas são independentes entre si, então está errado. As testemunhas de acusação e defesa poderão ser apresentadas em juízo, desde que devidamente intimadas. Na realidade, você pode até levar as testemunhas, não precisa de ter necessariamente intimação, né? Dá uma lidinha, a Lei 4898 é muito pequena. A sanção aplicada será anotada na ficha funcional da autoridade civil e militar. Correto? Artigo 8º da lei fala isso, beleza? E aí, nós vamos agora para as 10 últimas questões dentro de processo penal. Vamos lá, processo penal. 41. A respeito das prisões cautelares e assuntos a elas relativos, assinale a alternativa conforme o direito processual brasileiro. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz, ao Ministério Público, à família do preso ou pessoa por ele indicada. Correto, artigo 306 do Código de Processo Penal, beleza? 42. Acerca das prisões cautelares, marca a alternativa incorreta. O juiz não poderá revogar a prisão preventiva de ofício se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista. Na realidade, já está errado por aí, então ela é o nosso gabarito. Porque o juiz pode revogar sim de ofício. E onde que está isso? O artigo 316 do Código Penal, tá? Então, gabarito letra A, artigo 316 do Código Penal. 316. 43. A respeito do processo do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, assinale a alternativa correta. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado
para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. H43. Crimes inafiançáveis. O erro da letra A é porque os crimes têm que ser afiançáveis. Ele está falando que é crimes inafiançáveis. No crimes insuscetíveis de graça ou anistia, está errado, é crime afiançáveis. Letra C, no crimes imprescritíveis, está errado, é crimes inafiançáveis, né? Crimes afiançáveis. E na letra D, nos crimes afiançáveis, correto. Está no artigo 514 do Código de Processo Penal, o gabarito letra D. 44. Acerca da prisão preventiva, assinale a alternativa correta. A prisão preventiva será decretada a requerimento da autoridade policial ao juízo e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema comprovada necessidade. Isso aí é prisão temporária, ele trocou o conceito, tá? A prisão preventiva poderá ser decretada de ofício por juiz competente no curso da ação penal mediante decisão fundamentada. Correto, tá? Artigo 311 do Código de Processo Penal, você consegue ler e entender. Porque olha só, o juiz ele pode decretar a preventiva de ofício apenas no curso da ação penal. O juiz não vai poder decretar a prisão preventiva de ofício no curso do inquérito policial. E nem a temporária, né? Não vai poder. Beleza? Vamos para a questão 45. Dentre das atribuições dos agentes de necrópsia, técnico forense, enfim, estão aquelas relacionadas ao registro de fotografias, técnicas relativas aos exames periciais. Considerando a fotografia associada às principais perícias elencadas no processo penal, assinale que não tem previsão no processo penal, é isso que ele quer dizer. Em caso de exumação para exame cadavérico, a sepultura será fotografada antes, durante e depois da abertura, e os peritos poderão instruir seus laudos com tais fotografias. Gabarito é a letra A, porque isso não fala nada no Código de Processo Penal, tá? Lá fala que vai ser fotografado da maneira em que encontrar ali o cadáver, né? Aí você vai dar uma lida lá no artigo 164 do Código de Processo Penal, que você vai ver a resposta da letra A aí, tá? As outras estão todas corretas, a letra A está errada por causa da antes, durante e depois. 46. Durante o deslocamento para um exame de local envolvendo incêndio, o auxiliar questionou seu superior sobre o procedimento que eles iriam fazer. O responsável então explicou as finalidades da perícia de incêndio com base no CPP. Assinale a alternativa correta, que corresponde ao que o responsável teria dito como fundamento nesse Código de Ritos. Apesar de não previsto expressamente no Código, a perícia no caso de incêndio deve apontar a causa e o lugar onde esse tiver começado. Artigo 46, a questão 46 essa, né? B. É suficiente, frente à legislação, que a perícia aponte a causa, a extensão do dano e seu valor. Não ser necessário que verifique o local onde começaram as chamas. Está errado, vocês vão ver daqui a pouco que na própria lei fala. A previsão legal quanto à perícia é clara ao dizer que discussões sobre o perigo do fogo tiver resultado para a vida são essenciais e obrigatórias no laudo. Não precisa disso. Não se menciona a perícia de incêndio no Código de Processo. Errado, se menciona. Não somente a causa e o lugar onde houver começado, mas também um perigo que o incêndio tiver resultado para a vida ou patrimônio alheio. A extensão do dano, entre outros, devem ser verificados pelo perito. Correto, letra E. Gabarito letra E, artigo 173, artigo 173 do Código de Processo Penal, tá? Vamos lá, agora a questão 47. Referente à prisão preventiva, assinale a alternativa correta. A prisão preventiva poderá ser decretada de ofício pelo juiz em qualquer fase da investigação ou da ação. Eu acabei de falar ali, durante a investigação ele não pode decretar a preventiva, só no curso da ação penal. Para a decretação da prisão preventiva, basta a existência de indício de autoria de materialidade delitiva. Não só isso, precisa de mais, né? Precisa de ver para que é, para assegurar a aplicação da lei penal, a investigação, a ordem econômica, enfim. Tá? C. É cabível a prisão preventiva caso haja condenação anterior por crime doloso, independente de trânsito em julgado. Não, tem que ter condenação, trânsito em julgado, né? Somente o Ministério Público possui legitimidade para requerer o juiz a preventiva. Não, o delegado pode representar também. Se a prisão preventiva for decretada com base exclusivamente na dúvida da identidade civil da pessoa, este deve ser colocado em liberdade tão logo esclarecida a dúvida, né? Sua qualificação. Letra E, o gabarito da 47, e você vai ver isso no artigo 313, parágrafo único do Código de Processo Penal. 48.
artigo 300, artigo, não, 48. Em certo dia, um indivíduo com a intenção de furtar algum objeto de valor pulou o muro de uma residência e subtraiu um par de tênis da marca Nike, que estava na lavanderia desta casa. Ocorre que um dos vizinhos, ao visualizar a ação desse indivíduo, acionou a polícia, que prontamente compareceu ao local e encontrou ainda no interior do quintal com um par de tênis nas mãos. Diante dessa situação, assinale a alternativa que apresenta a modalidade de flagrante. Nesse caso, ainda é um flagrante próprio, porque ele cometeu ou acabou de cometer. Nesse caso, ele acabou de cometer e está com o objeto na mão. A questão é gabarito, a letra E. É onde você vai achar essa resposta, artigo 302, inciso 2, né? Inciso 1 e 2 ali que você vai ver. Flagrante próprio. Você vai ver lá no 302, se quiser, você coloca lá. Inciso 1 e 2 é flagrante próprio. Inciso 3 é flagrante impróprio. Inciso 4 é flagrante presumido. No 49, vamos lá. No que se refere à ação penal, é correto afirmar que o Ministério Público é o titular exclusivo de todos os tipos de ação penal, dependendo, porém, nos casos de ação penal privada, de anuência do ofendido para o início do processo crime. Na realidade, não é anuência para início do processo crime, é a parte que vai propor a queixa, né? Nos crimes de ação pública condicionada, uma vez oferecida a representação, essa é irretratável. Na realidade, até o oferecimento da denúncia, né, você pode retratar. Tá? Nas ações penais privadas, vindo o ofendido a falecer, o processo crime será declarado extinto. Na realidade, não. Se uma ação propriamente dita, o cônjuge ascendente, descendente e irmão pode prosseguir no polo ativo da ação. O Ministério Público é titular exclusivo da ação penal pública, dependendo, porém, nos casos previstos em lei, de representação do ofendido ou de quem tem a qualidade de representá-la ou de requisição do Ministro da Justiça. Correto, letra D, gabarito, tá? Vamos para o 50, a última questão. Com relação à instauração do inquérito policial em crime de ação privada, assinale a alternativa correta. Por força do princípio da obrigatoriedade, a autoridade policial deverá instaurar o inquérito de ofício. Não, a ação penal privada tem que aguardar a parte. A autoridade policial somente dará início ao inquérito se o Ministério Público requisitar. Não, é o Ministério Público, é o ofendido. Somente poderá ser instaurado o inquérito se o ofendido ou seu representante legal expressamente o requerer. Correto, artigo 5º do Código de Processo Penal, beleza? Então, meus amigos, minhas amigas, concluímos aqui a nossa correção. Como eu falei, seria bem rápida, objetiva, citando os artigos, né, sem muito conceito, muita explicação, porque a maioria das questões, praticamente todas, se resolve com letra de lei, e esse é o perfil que nós pretendemos encarar na prova, porque foi assim que ela aplicou basicamente todas as provas até hoje, né, nossa banca. Uma atenção especial ali para o direito administrativo, que traz alguns conceitos, e uma atenção especial ainda para as pegadinhas que ela costuma fazer na própria lei seca, tá? Então, novamente eu repito, teremos uma live hoje, 8 horas da noite, às 20 horas, né? Eu te convido a participar com a gente aí, tá? E continue acompanhando o Dominando Digital, porque em breve lançaremos acompanhamento, cursos, enfim, vai ter muita coisa legal. E uma coisa eu posso te garantir, tudo na melhor qualidade, tudo atualizado e com preço justo para a gente que vive estudando para concurso, tá? Para quem não tem dinheiro para poder ficar investindo todo o seu fígado, o seu rim para um curso aí, igual você vê. E o pior, às vezes você investe caro num curso que é uma porcaria. Aqui eu posso te garantir que além do bom preço, a qualidade vai ser excelente. Assim como quem já adquiriu nossa apostila de revisão final, tá? Eu digo nosso resumo de revisão final do Dominando Edital, esse que nós lançamos agora recentemente. Todo mundo que adquiriu, a maioria, né, pelo menos até agora, graças a Deus não recebi nenhum feedback negativo, todos foram positivos. E novamente eu te peço para deixar aí, né, inscreva-se no nosso canal, deixa aí seu like, comente aí embaixo qualquer coisa aí, né, de sugestão, qualquer coisa aí, e estamos à disposição para tirar dúvida, tá? Então aproveite, vamos juntos e a gente se vê daqui a pouquinho já na nossa live às 8 horas. Valeu, um abraço, até mais.